Toda a história da salvação é a história de Deus chamando o seu povo para que se lembre dele, para que veja, que o perceba, porque ele está buscando o ser humano o tempo todo, tentando se comunicar conosco. Esta é a mensagem da salvação, Deus tentando falar conosco, e a Bíblia é uma das formas maravilhosas pelas quais Deus se comunica conosco. Nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, para que o mesmo Espírito Santo que trabalhou no processo de escrituração do texto bíblico, inspirando, também possa iluminar a nossa mente, a fim de que nós possamos compreender o recado de Deus, nesses momentos que ainda vamos passar juntos. Oremos. Querido Deus, vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, e nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Convido vocês a abrirem a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 3. As mentes mais sofisticadas têm um pouco de dificuldade de estudar o livro de Gênesis, porque entendem que ele é um livro tão difícil de se crer, de se considerar como literal. Afinal de contas, ele fala de coisas muito distantes da nossa realidade cotidiana, e algumas pessoas não têm conseguido dar o crédito devido a esse livro, que é o livro das origens e que nos ensina sobre o nosso Deus, o seu amor e o seu plano de resgate para todo ser humano. Uma pena, porque esse livro de fato foi considerado por Jesus, quando na terra ele o mencionou, e isso para nós já o valida como um texto confiável. Um livro que tem a mensagem da salvação para todos nós. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6, nós encontramos uma história que já nos é familiar, mas que merece um olhar especial nesta manhã, para entendermos o quanto Deus quer se comunicar conosco, e como algumas coisas têm impedido essa comunicação. Vejam, capítulo 3, versos 1 a 6, nós encontramos a história da queda do homem. Os teólogos chamam isso de lapso, é o pecado, o momento que o homem se separou de Deus, o momento em que ele não mais ouviu a voz de Deus pela sua escolha. O texto diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós sabemos que ao sair das mãos do Criador, o homem era perfeito, e eram perfeitos também todos os seus sentimentos e emoções e respostas. A percepção da vontade de Deus no ser humano era perfeitamente clara, e por isso ele podia receber, e era porque ele podia receber do próprio Criador essas instruções, pessoalmente, face a face. Que privilégio. Mas ao pecar, no entanto, um defeito fundamental se originou dentro do coração do homem. A Bíblia chama isso de corpo de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6, chama de corpo de pecado, ou ainda natureza pecaminosa, a lei do pecado. E esta estrutura pecaminosa, nascida agora do pecado no coração do ser humano, inviabilizou a permanência do ser humano no jardim do Éden, o lar que Deus havia idealizado para eles. Transtornou principalmente a sua percepção da bondade de Deus, e já não podiam mais conhecer e compreender e nem ouvi-lo. Por isso, mais do que remédio, busca de remédio para os nossos problemas, os problemas que temos por sermos pecadores, a solução para o nosso caso não é ficar tentando resolver os problemas que são consequências naturais de sermos pecadores, porque a degenerescência é real, é sentida em nosso corpo e nossa vida, e às vezes nós passamos a vida toda tentando procurar remédio para esse problema,
vimos a igreja, ou fazemos os nossos momentos de oração, pedindo solução para todos esses problemas. Mas eu tenho entendido de um tempo para cá, que muito mais do que procurar solução para o problema, pelo fato de sermos pecadores, talvez a solução para o nosso caso passe pela cooperação com Deus, ou com aquilo que Deus quer fazer em nós, lembrando que a nossa cooperação é muito pequena, é a nossa vontade, a nossa decisão, e o que Deus quer fazer em nós, não é outra coisa senão destruir essa estrutura do mal falida, mas que está dentro de nós, devolvendo-nos a condição de perceber Deus, de receber a mensagem diretamente de Deus, a mensagem de Deus para esse tempo, e esse será o caminho de volta ao Jardim do Éden, o caminho de volta ao relacionamento com Deus. As Escrituras, como lemos, descrevem que a serpente sagaz tentou Eva ao pecado, e fez isso primeiramente pelo engano. Convidou-a a questionar os motivos por trás da proibição de Deus. Foi o que lemos no verso 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É claro que embutida nessa pergunta estava a ideia: não acredito, não posso crer que Deus disse para vocês não fazerem isso. E este engano deu certo aparentemente. Eva começou a questionar se Deus estava deixando de lhe dar alguma coisa muito boa, que ela poderia ter acesso, algo que ela merecia. Por isso disse aquilo que está escrito nos versos 2 e 3. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva errou pelo menos de duas maneiras, duas formas. A primeira, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está em questão, estava no meio do jardim. Mas há uma outra árvore que também estava no meio do jardim, se você ler o capítulo 2, versículo 9 do mesmo livro. Qual era essa outra árvore? A árvore da vida. Mas Eva viu apenas a da proibição, não a da vida. E perdeu a visão da verdade de que o plano de Deus para os seus filhos é vida, não proibições. Esse foi o primeiro erro. E o segundo erro foi que ela acrescentou a restrição de Deus, quando disse que Deus exigia que nem se tocasse na árvore errada. Deus não tinha dito nada sobre isso. Vocês percebem que quando as regras são mais enfatizadas do que a liberdade, elas começam a se multiplicar. E elas se multiplicam tanto, e nós somos muito habilidosos em fazer regras, e elas se multiplicam tanto, que daqui um pouco nós temos um código de regulamentos tão completo e tão complexo, e nós não temos mais prazer no relacionamento com o doador das regras, porque nós nos apegamos às regras e à forma de todas as regras. Eu já ouvi falar de igrejas, e passei por elas, onde as pessoas discutem se podem orar de joelho ou de pé, e há uma divisão na igreja a respeito desse assunto. Outro lugar, se os irmãos podem usar o ósculo santo, o beijo, ao sair, e isso cria uma polêmica naquela outra igreja. Em outros lugares que trabalhei, eu me lembro de uma escola em outra geografia que eu trabalhei, em que daqui um pouco as crianças não podiam correr mais, não podiam brincar na hora do recreio. Eu nunca entendi isso. E depois descobri que espalharam a notícia de que ainda tinha sido eu quem tinha dado essa regra como diretor da escola. Vocês percebem que a regra ela vai se multiplicando e as pessoas vão criando regras e daqui um pouco nós nos perdemos no meio de tantas regras. E o doador das regras, que é o nosso Senhor Jesus, ele não há mais prazer nesse relacionamento. Claro que a serpente, que não era um bicho, mas era Satanás, travestido de serpente, ela foi muito rápida em aproveitar-se dos erros de Eva. Se você ler os versos 4 e 5, vem a resposta da serpente que diz: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse texto daria um outro sermão. Você percebe que esse texto ele não é totalmente falso, não é totalmente mentira. Ele também fala algumas verdades importantes aí. E a mentira, quando vem associada à verdade, fica muito difícil de ser distinguida. Satanás sabe muito bem disso. Capítulo 3, verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e o comeu. Eva concluiu
que Deus a estava privando de algo bom que não queria que ela tivesse. Eva não podia negar a bondade de Deus, isso estava expresso por todo lado. Dava para sentir, dava para perceber, dava para cheirar, dava para ouvir, por todos os lados. Mas a serpente fez com que ela pensasse que Deus não lhe dava algo ainda melhor do que já tinha dado. Portanto, o ato de desobediência, muito mais do que comer um fruto ou qualquer outra atitude que alguns tentam descobrir o que é exatamente o que foi exatamente o que aconteceu por lá, sem dúvida foi a desobediência, mas o que antecedeu isso foi pensar que Deus não queria lhe dar algo que fosse melhor. Então o ato de desobediência foi apenas uma consequência, foi fruto das dúvidas sobre a bondade de Deus. A Bíblia diz que quando a serpente tentou Eva, ela foi totalmente enganada, mas não foi assim com Adão. Com Adão foi diferente. Ele sabia que Deus não os estava privando de alguma coisa melhor, mas quando a sua mulher quebrou a lei de Deus e não confiou na bondade de Deus, como ele a conhecia até aquele ponto, ele não sabia como Deus poderia trazer solução à confusão criada por Eva. Ele não tinha experiência com a natureza perdoadora de Deus, porque até aquele momento nada havia requerido perdão. E, portanto, em vez de confiar nas profundezas da bondade de Deus, ainda esperando para serem manifestas, serem reveladas, ele resolveu o seu problema compactuando com a mulher já pecadora. Eva duvidou que Deus fosse bom. Adão duvidou que Deus fosse bom o suficiente para sobrepujar o pecado pela graça. Em outras palavras, a dúvida sobre Deus começou quando Eva resolveu que talvez Deus a estivesse privando de algum bem e tomou passos pessoais, tomou passos para resolver o seu próprio problema, para melhorar o seu bem-estar. Quando Adão cedeu à esposa para evitar perdê-la, em vez de confiar também na bondade de Deus para resolver o dilema de uma esposa já pecadora, a estrutura caída se sedimentou no coração humano. E a partir dali, essa dúvida passou como um vírus para todo o ser humano, com uma única exceção, ao longo da história, e chegou até nós. Essa condição é que Paulo chamou de corpo de pecado, natureza pecaminosa, lei do pecado. O apóstolo Paulo, referindo-se a isso, disse: a lei do pecado que está nos meus membros, está no meu corpo. Eu penso que essa lei inclui acreditar que Deus não é bom, ou pelo menos não tão bom, para que se possa crer nele sem reservas. No sábado passado, os que estiveram aqui foram presenteados com uma linda mensagem que o pastor Rodrigo nos lembrou sobre as tentações de Cristo, e como todos os nossos episódios de tentação, na verdade, eles se resumem às tentações de Jesus. E isso é muito verdade. Fica claro aqui também que a dúvida sobre a bondade de Deus é que nos leva a muitas das nossas atitudes pecaminosas. Porque se eu não creio que Deus é tão bom, ou pelo menos não tão bom o suficiente para garantir o meu bem-estar, então eu mesmo vou tentar com as minhas próprias forças fazer isso. E então eu começo a pensar, talvez Deus não seja tão bom assim, e eu preciso trabalhar umas horas a mais para garantir a minha felicidade. Talvez a guarda do sábado fique comprometida, porque isso pode complicar o meu bem-estar. Veja, se eu não confio plenamente na bondade de Deus e no suprimento, eu vou tomar providências pessoais para tentar resolver isso. Talvez algum executivo comece a considerar que sair com a sua secretária seja algo interessante, porque afinal de contas isso vai trazer a ele alguma coisa que Deus não vai dar. E essa sensação de que eu preciso resolver os meus próprios problemas, de que eu talvez tenha que frequentar as aulas sexta-feira à noite para garantir a formatura no tempo correto, no tempo certo, com a minha turma, ou qualquer outra coisa, não é outra coisa senão a mesma dúvida de Adão e Eva a respeito da bondade de Deus, capaz de suprir as minhas mais íntimas necessidades. Há um texto maravilhoso que encontrei num livro que gosto muito, chamado História da Redenção, da escritora Ellen White. Na página 49, está escrito: foi dado a Adão, mostrado que a degenerescência moral, mental e física seria para a raça o resultado da transgressão, até que o mundo se encheria com a miséria humana de toda
toda a espécie. Sim, tinham cedido aos enganos de Satanás, continua o livro, e crido em suas palavras de que Deus estava mentindo ou escondendo alguma coisa. Pela transgressão tinham aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles, e não era seguro permanecer no jardim do Éden. Vejam que o estado pecaminoso impedia o ser humano de continuar no ambiente santo do jardim. Em sua degradada condição e com bem mais dificuldades de ouvir a voz de Deus, fazia sentido a ele, ao ser humano, irar-se contra Deus. E desde então, essa atitude tem sido a marca da raça humana. Sem a intervenção do Espírito Santo, cada um de nós aprende a raciocinar. Se Deus é tão bom, por quê? E aí vem uma lista de porquês. Uma lista de situações. Esse questionamento que fazemos, se Deus é tão bom, por que isso me aconteceu? Por que não acontece aquilo? Por que as coisas não são fáceis para mim? Por que a injustiça se abateu sobre mim? E todas essas coisas que parecem fazer sentido. Na verdade, esses questionamentos parecem menos a curiosidade de alguém querendo ser instruído e muito mais uma acusação irada de alguém com o dedo em riste que se sente traído por Deus. Por mais estranho e ridículo que possa parecer, o ser humano quer brigar com Deus. E nós passamos a vida brigando com Deus. Por mais que a possibilidade de ganhar essa briga seja duvidosa, a briga em si parece diabolicamente revigorante. Nós gostamos de brigar com Deus, de reclamar de Deus. Passamos a vida brigando, enquanto Deus passa a nossa curta vida, o tempo da nossa curta vida, tentando restabelecer o sinal, porque Ele precisa desesperadamente que você receba a mensagem. Ouça de novo a voz, como no jardim do Éden era possível, para que você, ouvindo Deus, compreenda a verdade sobre a salvação e o plano que Ele tem para você, para mim. Mas se Deus está tentando, como um grito desde o Éden, tentando nos restaurar a conexão enquanto a vida passa, para que nós possamos ouvi-lo, por que será que nós não o ouvimos? Por que Ele parece em geral tão distante das nossas perguntas e dos nossos problemas? O que poderia estar obstruindo essa comunicação? O que poderia estar impedindo de nós recebermos a mensagem da salvação, que no fundo nós tanto anelamos e precisamos? Nós encontramos um texto na Bíblia que está em Isaías 59:2, que a maioria de vocês já conhece de cor. E esse texto diz que são os nossos pecados que fazem separação, que fazem uma ruptura entre nós e Deus. E por isso nós não conseguimos ouvir a voz de Deus que está tentando falar conosco. São os nossos pecados, os nossos erros, as nossas escolhas pecaminosas, faz com que nós sintamos que Deus parece se esconder de nós e não atender às nossas orações. Sabem, a estrutura caída que está dentro de nós, com propensão para as coisas terrenas, as coisas do mundo, faz oposição à natureza amorosa de Deus que Cristo tenta implantar. Sabem qual é a principal dificuldade? A principal dificuldade é sintonizar com Deus. Como eu posso sintonizar com Ele? Sabem, nós temos debilidades. Eu falei da degenerescência. Nós já estamos há muito tempo fora do jardim. As nossas percepções já estão muito diferentes, o nosso gosto, o nosso paladar, a nossa vida. Tudo isso é tão diferente que é difícil ouvir e compreender a voz de Deus. Sabem, mas essas debilidades que nós temos pelo fato de sermos pecadores, por termos dentro de nós implantada uma natureza pecaminosa, um corpo de pecado que domina os meus membros e a minha vida, elas ainda são potencializadas com hábitos errôneos que as desencadeiam essas dificuldades e fazem sobrepujar as boas intenções da natureza amorosa de Cristo, que também está dentro de mim. Ou seja, além de eu já nascer, e isso não tem nada a ver com escolha minha, eu já nasci com uma estrutura caída, uma propensão ao pecado, uma vontade de fazer aquilo que não é bom, isso já é da minha natureza. Eu ainda potencializo isso quando eu desenvolvo hábitos errôneos, fazem desencadear então essas dificuldades que já são naturais. Até as nossas boas, esse era um professor meu que dizia, até as nossas melhores intenções passam pelos canais poluídos da nossa estrutura caída, e quantas vezes causamos problemas até bem intencionados. Sabem,
qualquer esperança de mudança passa por uma total entrega da nossa estrutura, da nossa vida ao Criador. Somente permitindo que Ele, o Criador, Ele recrie em nós o gosto pelo que é santo, pelo que é honesto, pelo que é amável, pelo que é justo, pelo que é direito. A menos que deixemos Deus restaurar o sinal de comunicação entre si e a raça caída, não haverá esperança. Mas em sua sabedoria infinita, Deus enviou-nos uma mensagem para esse tempo, que cria as melhores condições, as condições mais favoráveis para a atuação do Espírito Santo em nós. Descobri nesse outro livro, que tem mudado, está mudando aos pouquinhos, mas está mudando a minha vida, que diz: na palavra escrita e no grande livro da natureza, Ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento desses princípios e, pela obediência, cooperar com Ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Mas outro ainda: se debilitarmos estas faculdades da mente e do corpo em virtude de hábitos errôneos ou tolerância para com o apetite pervertido, ser-nos-á impossível honrar a Deus como é nosso dever. Claro que o inimigo de nossas almas, ele já sabe que uma vez restabelecido o sinal de novo com Deus, nós vamos começar a ouvir a voz de Deus, vamos estar em condições de entender perfeitamente a mensagem de Deus, através da mente. Ele sabe que aumentam as nossas chances de ouvir a Deus e diminuem as suas chances de nos levar ao pecado. Assim, agora sim, Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle, através do apetite. Inteiramente ao seu controle. Essa palavra controle me incomoda. Eu não gosto dessa ideia, mas está revelado aí. Mas ainda, a intemperança mina as energias tanto da mente quanto do corpo. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado e finalmente, olha a palavra de novo, controlado à vontade pelo inimigo de toda a justiça. Sem dúvida, esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Controlado. Quando eu leio esse texto, me vem a imagem mental que eu tenho, que me vem à cabeça, é daqueles teatros de bonecos, quando alguém atrás do pano tem seus dedos amarrados com fios, as partes do corpo de um boneco, e começa a mexê-lo à sua vontade. É isso que me vem à cabeça cada vez que eu leio esse texto, dizendo que se a intemperança é a minha realidade, eu acabo sendo controlado à vontade pelo inimigo de toda a justiça. Todos os nossos hábitos, gostos e inclinações devem ser educados em harmonia com as leis da vida e do que mais? E da saúde. Dessa forma nós podemos garantir as melhores condições físicas e teremos clareza mental para discernir entre o bem e o mal. Clareza mental. Vocês estão entendendo? A conexão, a sintonia. Irregularidade no comer e no beber, e a maneira imprópria no vestir, foi-nos advertido. Torna depravada a mente, corrompe o coração e leva os mais nobres atributos da alma em escravidão às paixões animais. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Através de condescendências sensuais, busca ele apagar na alma todo traço de semelhança com Deus. Ao pecar, o ser humano perdeu a sintonia com o Criador. E sem ela, seus melhores esforços não passam de tentativas e erros. Nenhum ser humano pode, por seus próprios esforços ou méritos, achar a frequência do Éden outra vez. Somente mediante o poder de Cristo, transformando a nossa estrutura caída e elevando-nos da nossa condição pecaminosa, isso se torna possível.
E há um texto maravilhoso que não poderia deixar de ser lido, que diz: Cristo feriu a batalha no terreno do apetite e saiu vitorioso. E nós também podemos vencer pelo poder dele recebido. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com a sua própria glória. Se queremos sintonizar com Deus para achar o caminho de volta, e desejamos que Deus conceda uma vida saudável e com alegria, não devemos trabalhar com o propósito de melhorar a nossa vida, o propósito central de resolver os nossos problemas. Nós devemos trabalhar em cooperação com Deus, na obra de derrubar essa estrutura caída. É ela que atrapalha a frequência. A comunhão com Deus, ela é essencial nesse processo. Mas como nós poderemos obtê-la se nós já saímos da sintonia? E sem ouvir a voz de Deus, como evitar sermos enganados por outros sinais, por outras vozes, por outras frequências, e assim sermos finalmente dominados pelo inimigo? A receita também nos foi dada através da revelação da mensagem para esse tempo, que diz: como os nossos primeiros pais perderam o Éden por causa da condescendência com o apetite, nossa única esperança, única, não diz uma delas, a nossa única esperança de recuperar o Éden está na firme negação do apetite e da paixão. Simples, assim. As verdades mais profundamente relevantes são, normalmente, as mais simples. Para ter o sinal, precisamos seguir as instruções da verdade presente, da mensagem de Deus para esse tempo. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 20, versículo 20, no último verso que vamos ler nessa manhã, há um clamor, há um pedido de Deus a você que vive nesse tempo. Vamos ler todos juntos? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Será que entre nós alguém nessa manhã sentiu que Deus tem um plano de restauração ainda a fazer na sua vida? Alguém sente que ainda falta alguma coisa aí? Eu sinto. Quantas coisas. Quantos entenderam que, enquanto liam os textos, que existem alguns pontos essenciais, e especificamente conseguiu se lembrar de algum, que Deus vai precisar ajudá-lo? Olha quantas mãos. Alguns pontos que Deus vai ter que ajudá-lo nessa semana. Quantos querem pedir a graça do Senhor para começar hoje o processo de retorno ao Éden? Quantos querem pedir a Jesus que o ajude a encontrar a sintonia para ouvir a voz de Deus outra vez? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ouvir a sua voz. E ouvindo a sua voz, como ovelhas que seguem ao seu pastor, segui-lo para onde ele está, aguardando-nos, preparando um lar para todos aqueles que aceitaram-no como Salvador das suas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê um bom final de sábado. Amém. Eu quero convidá-los nesse instante a fechar os olhos mais uma vez. Eu estava ouvindo aqui no serviço de hoje a maravilhosa mensagem de que quando nós nos ajoelhamos ou quando oramos, esse é o símbolo da oração, mas nós podemos orar também de outras formas, e assim vamos orar agora. Quando nós oramos, nós começamos essa volta, nós começamos a sintonizar com Deus. Eu quero orar por todos aqueles que levantaram suas mãos e por mim também, porque preciso da sintonia com Deus, preciso ouvir a voz de Deus. E então eu quero convidá-lo a curvar a sua fronte nesse momento para orar.
Querido Deus e Pai, em nós não existe e não reside nenhum bem, e nos nossos esforços pessoais, Senhor, nenhuma competência que justifique a Tua graça, a Tua bênção, mas nós estamos aqui reconhecidos das nossas imperfeições, de quão longe nós estivemos, e de quantas vezes ouvimos vozes erradas ou sintonizamos o canal errado. Nós estamos aqui pedindo que o Senhor refaça, Senhor, a sintonia para podermos ouvir a Tua voz. Naquilo que depende de nós, que é a decisão, nós queremos entregar a nossa vida a Ti nessa hora. Pedir que o Senhor nos abençoe e que durante essa semana consigamos identificar alguns pontos nos quais nós temos que abandonar ou adquirir. Enfim, Senhor, pontos que nós podemos potencializar esse processo de ouvir a Tua voz. Mas sobretudo, Senhor, sabemos que é pela Tua graça e pelo Teu poder, por isso pedimos que nos batize com Teu Espírito Santo. Que sejamos revestidos com Teu poder e a nossa vida transformada possa ser também um referencial para aqueles que estão buscando um caminho. Assim, Senhor, queremos Te seguir e Te alcançar. Queremos atender ao Teu chamado porque sabemos que o Senhor está nos buscando cada dia. E muito em breve queremos estar contigo no Éden restaurado, onde as nossas percepções serão perfeitas outra vez e poderemos passar a eternidade com o Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos, não achando que merecemos o que pedimos, mas fazemos isso confiados em Seus méritos. Amém.